Oi, Oi, Marlene, tudo bom? tudo bom? Seja bem-vinda hoje aqui. Um pouco mais cedo no horário, do que o horário tradicional do GECOM, né? Estamos, fazendo um pouco mais cedo hoje a nossa live. Vamos conversar um pouquinho sobre alimentação. Não sei se está me ouvindo bem. Eu estou. Então... Tu estás me ouvindo bem? Não, tá super bem, tá bem tranquilo. Ah, Uau. Bom, vamos começar nos apresentando, então, talvez nem todos que entraram aí nos conheçam, né? Então, eu sou Cibele, nutricionista do GECOM, trabalho com cirurgia bariátrica desde 2002, fazendo esse acompanhamento com os pacientes, junto, né, o nosso trabalho conjunto já há muitos anos, né, Marlene? sim. Nesse trabalho de introdução dos alimentos, né, após a cirurgia bariátrica. Então, eu vou deixar um pouquinho para a Marlene se apresentar antes da gente dar o início, então, dos nossos bate-papos e dos questionamentos, né, que nós estamos nos propondo hoje. Então é um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho a respeito do nosso trabalho, que vem sendo realizado desta forma interdisciplinar há uns 14 anos, mais ou menos, e poder ajudar, né, com algum questionamento, algumas explicações a respeito do nosso tipo de atendimento. Então, o nosso atendimento, ele ocorre no pós-operatório de uma forma interdisciplinar, como eu coloquei para vocês há pouquinho que eu explicava. Nós atendemos os pacientes operados na mesma semana, eu e a Cibele. E esse atendimento, ele é realizado durante 6 meses do pós-operatório. Então, todos os atendimentos são realizados em conjunto da fonoaudiologia e da nutrição. Então, um trabalho que envolve uma troca de experiências, né, relacionadas à alimentação. E uma questão assim bem importante de falar aqui é a questão de duas palavras, a questão da qualidade e da quantidade. São duas palavras que a nutrição utiliza e que a fonoaudiologia utiliza, mas de formas diferentes e que se complementam. Então, a qualidade para a nutrição são os tipos de alimento, carboidrato, proteína, legume, e a quantidade são as calorias, né, que o paciente pode ingerir. E isso aí também é levado em consideração dentro da fonoaudiologia. Para a fonoaudiologia, quantidade envolve a quantidade que o paciente ingere em cada porção que ele vai levar à boca. Então, a quantidade que ele vai levar à boca é a quantidade relacionada na fonoaudiologia. E a qualidade se refere às consistências e texturas, que os nossos pacientes estão acostumados a nos ouvir falar muito sobre isso. E quando nós falamos em consistência, imaginem eu amassar uma banana que ela fique uma pasta. E essa pasta totalmente sem grumos, ela é uniforme. Ela tem uma consistência. O que é consistência? É a firmeza do alimento. Se eu colocar nessa banana amassada 3 colheres de leite, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais mole, então ela vai ficar menos firme. E isso é muito importante que o paciente entenda. E nós trabalhamos essas questões, tanto a fono quanto a nutri, no pré-operatório também, informando e explicando os pacientes. No pós-operatório, nós unimos isso, né? Falamos uma linguagem comum relacionada a essas questões, que são fundamentais para o sucesso do paciente. Então, o paciente
volta depois da cirurgia, e é explicado sempre a ele que a introdução dos alimentos ela é feita de uma forma lenta e gradual. O que significa isso? Significa que nós vamos introduzindo os alimentos muito devagar, não para que o paciente demore mais para voltar à sua alimentação normal, mas que o paciente possa voltar de uma forma segura e eficaz para o resto da vida dele. Nós sempre explicamos, né, Sibeli, aos pacientes que a cirurgia por si só emagrece o paciente 1 ano, 1 ano e meio. Porém, é neste período de 6 meses que nós permanecemos muito próximos aos pacientes, é que o paciente vai construir o seu alicerce para o sucesso da cirurgia para o resto da vida, para ele poder comer de uma forma saudável, para que ele não reganhe peso. Então, esse período é o período que nós permanecemos mais próximo do paciente. Então, vamos regredir um pouquinho, né? Estava muito boa essa explicação, porque eu acho que é o fundamento, né? O alicerce, como falasse ali, do nosso trabalho, né? Porque muitas vezes o paciente chega ansioso, né? Ele acha que a cirurgia é uma fórmula mágica, eu vou operar, vou deixar o meu estômago pequeno, sei que eu vou ter uma fase líquida, uma fase pastosa, mas ele não entende o quanto é importante essa fase líquida, esta fase pastosa, para a construção desse alicerce para o futuro adequado. A nossa proposta hoje aqui para todos que estão nos assistindo é trazer questões, estas questões, né, que fundamentam o nosso trabalho, que os pacientes nos perguntam. Então, a gente elaborou, né, algumas questões que a gente escuta no consultório, né, Marley? A gente elencou algumas questões que abordam desde a fase líquida, passam pela fase pastosa, até aquele momento em que o paciente não está mais conosco, próximo. A Marley colocou ali que nosso acompanhamento é mais próximo nos primeiros 6 meses. Ele vai tomando um distanciamento maior à medida que o paciente compreende o tratamento, a mudança comportamental, porque ela não é uma mudança só de dieta. Agora eu vou puxar a brasa para o meu lado nutricional, né? Muitas vezes o paciente acha, eu vou falar com a nutricionista, eu quero uma dieta, eu quero um papel para seguir. Não, nós trabalhamos uma compreensão, a formação de um novo conhecimento a nível cerebral. Ele vai ter um estômago reduzido, consequentemente um volume reduzido. A cirurgia vai auxiliar esse paciente na questão metabólica, onde ele vai ter menos fome, porque ele teve o hormônio, a grelina, né, reduzida. Ele vai ter uma alteração de paladar importante, ainda não se sabe exatamente o que acontece com o paciente, mas o paciente que é submetido principalmente ao bypass, que é a técnica que nós mais utilizamos dentro do GECOM, ele tem uma alteração de paladar importante, significativa logo após a cirurgia, ele fica extremamente sensível a sabores, e isso eu e a Marley trabalhamos bastante na questão de diferentes sabores, diferentes texturas, diferentes consistências, para fazer esse sucesso desse tratamento. Então, a gente tem a parte metabólica, aqui nós não vamos entrar na questão do dumping, na questão de mais metabolismo especificamente, nós vamos entrar bem na parte mais prática da cirurgia em si. Então, a gente trabalha com fases, como a Marley falou, então vamos falar um pouquinho da fase líquida, que é aquela ansiedade, o paciente já chega querendo saber um pouquinho da fase líquida. Mas quanto tempo dura a fase líquida? Então, para a nutrição, ela tem uma proposta, e para a fonoaudiólogo, né, a fonoaudiologia, ela tem outra ideia. Então, a primeira ideia que nós trabalhamos é cicatrização. Então, eu preciso cicatrizar um estômago e um intestino que foram cortados, né? Então, cicatrizando. Então, a gente vai usar da fase líquida,
Então, eu vou ter alimentos que vão estar liquidificados e coados por uma semana. Nós, no GECOM, trabalhamos por uma semana, mas não é tomar o golinho, né, Marlene? Então, existe toda uma ideia de como ingerir esse líquido. Então, existe a parte nutricional, então a nutrição vai, junto com o paciente, sugerir algumas receitas, algumas formas de preparo, alguns alimentos que são interessantes que ele utilize nesta forma líquida, e a fono vai trabalhar como manipular esse líquido na boca. Então, agora eu vou passar para a Marlene para nos explicar, então, um pouquinho dessa primeira pergunta. A fase líquida dura 7 dias e depois mais 7 dias de uma líquida que a nutrição chama de uma líquida mais completa, onde esse paciente não vai coar mais o seu alimento, mas vai continuar líquida até fechar os primeiros 20 e 21 dias de cirurgia. Agora, a Marlene vai colocar um pouquinho da questão de como ingerir esse líquido. Então, o paciente, ele é orientado, ele é ensinado no pré-operatório a como ele vai ingerir o alimento, né? O alimento pode ser o líquido salgado, o suco, a água, no pós-operatório. Então, ele vai ingerir todos os alimentos num copinho. Então, são 20 dias que ele vai tomar no copinho. O que acontece? Às vezes, as pessoas não aguentam mais o sabor, não aguentam mais tomar no copinho, mas é a forma mais segura de administrar esse período de tantas novidades na vida do paciente. Então, ele vai ingerir tudo no copinho. E eu sempre digo, são 20 dias. Nós entendemos que não é fácil 20 dias ficar com líquido. Mas o que são 20 dias na vida da pessoa? Né? Então, a gente sempre tem que se reportar que é um período. É um período, não é fácil, mas passa. Então, eu sempre digo, vamos explorar e aproveitar esse período. Então, um copinho assim, outro copinho assim, outro copinho assim. Então, vamos variar os copinhos. E nunca vamos esquecer daquele paciente que trouxe os guarda-chuvinha para o hospital, lembra, Marlene? O paciente que levou decoração para os copos, isso é algo bem legal. Né? Hoje, em casa, existe toda essa possibilidade, porque os copos, esses pequenos, tu tem diversos formatos, muitas pessoas trazem de viagem, de recordação de viagem, ou ganham de presente de alguém que viajou, né? E trabalhar explorando cores, mas o copo também faz parte, né, do contexto, isso é extremamente importante. A louça da alimentação, né? Isso, a louça na alimentação. E outra coisa que também a gente conversa muito com os pacientes, que o líquido, ele não precisa estar totalmente líquido. Alguns pacientes nos perguntam, e o gelo, e o picolé, como é que funciona, né? Eu digo, coloca no copo para gelar, para ficar bem gelado, usa esse gelo, pode congelar suco também, que vai ajudar esse paciente a ter esse líquido bem líquido, mas para fono, é possível chupar gelo? É possível chupar o picolé? Como é que... Mas só deixa eu mostrar antes aqui o que é o líquido, né? Então, esse líquido da primeira semana que ele comentou, isso é muito importante, né? A questão da consistência do líquido. O líquido da primeira semana é esse aqui, pessoal. É tudo como se fosse uma água. É a consistência da água, tá? Então, o paciente tem que pensar que tudo que ele vai tomar é como se fosse a consistência da água, tá? São 7 dias. Como a Cibele falou, depois do 8º até a nossa consulta, que é em torno de 20 dias, ele vai ingerir um líquido um pouquinho mais espessante, que é um líquido desse aqui, ó, dessa consistência aqui, ó. Estão vendo a diferença? Isso aqui é um iogurte líquido. A diferença. Podemos, exatamente, é um pouquinho mais firme, mas é líquido. Essa é a importância. Não se mastiga nenhum tipo de alimento dentro desse período
de dieta líquida, tá? Por quê? Como a Sibeli falou, a primeira preocupação é a questão do estômago, né? Que precisa cicatrizar, o estômago e o intestino, principalmente quando é cirurgia do bypass. E, segundo, qualquer mastigação que nós fazemos, sempre ficam resíduos. E esses resíduos, eles são provavelmente deglutidos. Então, nós não podemos ter nada de resíduo alimentar neste período de 20 dias, tá? Então, isso é fundamental. O paciente não pode passar desta consistência que eu mostrei aqui para vocês. Essa mesma consistência é daqueles sucos de manga, sucos de pêssego, que é um pouquinho mais encorpado, tá? E aí, quando nós retornamos para a nossa consulta, é que nós vamos começar a evoluir as consistências dos alimentos. O que acontece, que a Sibeli perguntou agora, da questão do gelo? Muitos pacientes gostam de mastigar o gelo. O que acontece? Uma água bem gelada cai melhor para o paciente. Nós não sabemos por quê, não existe publicação sobre esse assunto, mas a nossa experiência nos mostra que os alimentos, os líquidos mais gelados, eles são melhores para o paciente, né? No sabor e melhor também, eles se sentem melhor tomando uma água bem gelada. Mas o gelo não, por quê? Porque o gelo mordido, ele pode descer facetado, quebrado, e pode dar uma sensação ruim ao deglutir. Por isso, nós dizemos para os pacientes que não utilizem o gelo para morder no pós-operatório. Água bem gelada não tem problema, mas mastigar gelo, não. E aí tem outra questão também, que é muito interessante, que é o que a Sibeli falou sobre o picolé. Né? O que acontece com o picolé? O picolé, ele pode ser utilizado como lanche. A Sibeli, quando entrega a dieta para o paciente, ali está escrito que ele pode comer picolé como um lanche. O picolé só de limão, que é o picolé que tem menos açúcar, mais fácil de achar em qualquer época do ano. Mas nós temos que cuidar na hora de ingerir o picolé. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós fizemos uma sucção, nós ingerimos ar pela boca. E o que acontece? Nós já temos ar no organismo, nós temos o ar da cirurgia e o ar dentro de um local, ele se move. E no momento que ele se move, a nossa musculatura também se move e causa desconforto. Então, uma questão muito importante é o que eu faço desde o início dos atendimentos, é informar, orientar o paciente como ele deve fazer para não ingerir ar pela boca. Ele pode acontecer de ingerir pela boca quando fala, ele pode ingerir quando ele toma um líquido, ele pode ingerir também quando ele se alimenta com alimento sólido. Então, são orientações fundamentais que nós fazemos para que o paciente evite a ingesta de ar pela boca. A paciente ali tá comentando que o picolé na dieta líquida é uma maravilha. E realmente, assim, a gente tem tido esse retorno dos pacientes que utilizam o picolé, porque ele foge do copinho. Porque muitas vezes o paciente comenta, não aguento mais esse copinho, posso passar para o copo grande. Atenção, pessoal, o estômago tem aproximadamente o tamanho do copo. Então, a gente conversa com o paciente na questão de segurança para ele, de evitar que tenha uma complicação, um rompimento dos pontos, e aí a gente passa a ter um quadro, né, de uma situação que não era aquilo que o paciente esperava como recuperação. E o picolé, por não ser líquido, ele não precisar controlar na velocidade do copinho, acaba saindo daquele convencional e é maravilhoso. E tem um fator também, como a Marley falou ali, que o gelado, normalmente o paciente aceita melhor.
A gente comenta com o paciente que o uso do picolé é o de limão, como a Marley falou ali, por uma questão do açúcar. Hoje nós não vamos falar na proibição do açúcar, não é a ideia da nossa conversa hoje, mas a ideia é também estimular o paciente a preparar o seu próprio alimento, que isso é que a gente bate muito na tecla. A cirurgia, ela é uma mudança comportamental, ela não é a fase líquida, a fase pastosa e a fase sólida. Ele é um entendimento do meu dia a dia, deve ser diferente. Eu devo olhar o alimento com outro olhar. Muitas vezes a gente tem na fase líquida pacientes que falam que não gostam, eu não gosto muito desta fruta. Mas, quem sabe tu misturando esta fruta com aquela fruta, tu tem um sabor diferente. Por quê? Porque a cirurgia proporcionou um paladar diferente. E aí os pacientes passam a gostar de outros alimentos que antes da cirurgia não gostavam. Outra questão que entra dentro dessa questão do gelo, né, para a gente dar uma finalizada na fase líquida, para a gente dar seguimento à pastosa, é o uso do canudo. A Marley entrou ali na questão do ar, né? Então, a cirurgia, eu tenho que colocar o ar no abdômen do paciente, eu vou ter os gases internos das minhas bactérias, dos alimentos que eu consumi antes da cirurgia, mas muitos pacientes querem e acham melhor utilizar o canudinho, e nós aqui gaúchos aí puxando a brasa para o chimarrão, né? A bomba do chimarrão, que também não é algo que a gente recomende muito para o paciente. Mas, né, tem toda essa questão que pode ser trabalhada junto com a fono, né, Marley? Aí eu não sei se tu quer comentar alguma coisa do canudo e do chimarrão. Eu não escutei que tu falasse. Não, se tu queres comentar alguma coisa do uso do canudo e do chimarrão nessa fase líquida, porque muitas vezes o paciente quer usar o canudo e quer tomar chimarrão, né? Mas são formas de consumir então, que podem vir com ar. Do ar. Depois... Exatamente. Uhum. Então, a questão do canudo e do chimarrão, né, nós dissemos que não no início do retorno, né, na fase líquida, pela questão do ar que nós falamos agora. A questão da bomba de chimarrão ainda entra mais ar, que é por baixo, que tem muitos furos, né? Mas, a partir, para a tranquilidade dos gaúchos, né, a partir da dieta, do início da dieta pastosa, aos 20 dias, está liberado tanto o canudo quanto o chimarrão para o paciente, né? E também tem a questão, não sei se tu falasse ali, Sibeli, que cortou a questão da erva, não sei se chegasse a comentar. Não cheguei a comentar, não comentei a erva. Não, porque aí ela entra como café preto, né? São cafeínas que muitas vezes são competidoras, a gente precisa nutrir o paciente, né, Marlene? A nossa ideia não é proibir o paciente de consumir alguma coisa. A nossa ideia é dar segurança para esse período. Uma questão importante que tu falasse agora, a prioridade, a preocupação em nutrir o paciente, né? Então, é importante que o paciente faça desde o início, logo no pós-operatório, sempre lembre que ele tem as refeições lanche e que ele tem as refeições que são as principais, o almoço e o jantar. E muito importante que o paciente não esqueça sempre de ingerir a água, o líquido, meia hora antes ou meia hora depois, né? Para que não atrapalhe a ingesta alimentar dele, a ingesta dos nutrientes. Porque como a ingesta calórica dele, né, Sibeli, é pouca, então é importante que ele se preocupe bem com essa questão de se nutrir, né? Exatamente, apesar da gente usar os suplementos, né? Não, mas aí eu vou usar o suplemento, eu faço um shake. Não, nosso foco sempre vai ser a questão que o paciente, ele vive em sociedade, né? Ele está inserido num contexto também. Sim. E que é importante que ele evolua as consistências e que ele passe, então, da fase líquida para a fase pastosa de forma segura, que ele se sinta seguro para evoluir essa alimentação dele, para que ele, através dos alimentos, tenha uma nutrição adequada.
Tá? Claro que no início todos nós temos a consciência de que vai ser necessário, sim, o uso da suplementação, dependendo da técnica que é utilizada, vai utilizar mais suplemento ou não. Isso vai também sendo avaliado a cada consulta. A gente usa exame laboratorial, temos a bioimpedância que vai pautando, né, essa necessidade de suplementação, mas o foco sempre meu e da Marley vai ser habilitar o paciente a comer qualquer coisa em qualquer situação, e por isso que ele fica os 20 dias de líquido e a gente passa, então, para a alimentação pastosa. Entretanto, vamos lembrar, né, Marley, que não é assim, estou na pastosa agora eu vou comer todos os alimentos permitidos que são considerados pastosos. Lá no GECOM, a gente também tem uma evolução lenta na fase pastosa, justamente para o cérebro acompanhar o estômago e a mastigação acompanhar o processo todo. Porque não é assim, liga e desliga, não é uma chavezinha. É um contexto que as pessoas estão retornando ao trabalho, muitas vezes as pessoas têm, né, dependendo da atividade, acabam ficando em casa por 20 ou 30 dias, então elas têm uma determinada atenção no momento da sua refeição, e aí entrou na pastosa, em seguida ele já está trabalhando e também tem outra rotina. Então, o que é importante, né, para ti? O que tu gostaria de destacar nessa transição, então, da alimentação líquida para a alimentação pastosa? Então, como nós estávamos falando, tudo de uma forma lenta e gradual. Então, quando nós começamos a dieta pastosa, ela dura 30 dias. Então, a dieta líquida são 20 dias, a dieta pastosa, ela dura 30 dias. Mas ela é dividida em 3 fases. Então, a primeira fase é tudo pasta. Aí nós vamos introduzindo, a partir do 11º dia da dieta pastosa, nós começamos a introduzir os alimentos com um pouquinho de grumo. Aí, nesse momento, o paciente começa o exercício da mastigação. Falando em exercício da mastigação, o que acontece antes, que eu esqueci de comentar? Nós fazemos, a nossa boca ela é rica em fatores sensitivos. Então, por isso é muito importante que nós percebemos o que nós colocamos na boca. Se é líquido gelado, quente, morno, é um grão de ervilha, é um grão de lentilha, é um grão de arroz. Cada grão propicia uma sensação diferente, ele tem formatos diferentes. Então, é importantíssimo que nós possamos perceber isso. E aí, o que acontece? O paciente começa a fazer algum trabalho com a musculatura para ajudar nesse período que ele não está mastigando. A mastigação, pessoal, é o sucesso da cirurgia. Em que sentido? A mastigação é o que dá saciedade. Então, por isso que nós vamos querer chegar pela questão social, que a Cibele disse, pela questão geral da mastigação, que o paciente consiga mastigar qualquer tipo de alimento em qualquer evento social. Aí, nós iniciamos com os alimentos em gruminhos, aí vamos colocando mais alimentos, diversificando as qualidades dos alimentos, diversificando as consistências e texturas dos alimentos durante essa fase pastosa. O que nós temos de importantíssimo nessa fase pastosa? Nós temos a introdução de 2 alimentos que são os alimentos de maior queixa dos pacientes. Um é a carne, porque a carne é um alimento mais fibroso, ela demanda mais tempo, ela demanda mais paciência para mastigar. Então, nós precisamos mais cuidado. E quando a gente fala em cuidado, a primeira frase da minha primeira orientação é que o paciente sempre mantenha a atenção na sua alimentação. Se ele precisar resolver alguma coisa do trabalho, resolve antes. De casa, resolve antes. Precisa mandar um e-mail, manda antes. Para mandar um WhatsApp, precisa ligar, qualquer coisa. No momento que ele vai sentar para se alimentar, ele precisa de atenção na sua alimentação. Por quê?
para evitar episódios de entalo, de engasgo durante a alimentação. Então, aquela ideia de que eu vou operar e depois em 10 minutos eu vou sentar para comer, não pode Esquece. permanecer. Eu digo que é cirurgia da paciência, né, Marlene? A pessoa tem que ter paciência. Ah, mas eu Exato. sou agitado, eu sou estressado, eu sou ansioso. Não combina com a cirurgia. Então, toma um copo d'água, toma um copo de chá, espera 30, 40 minutos e aí sim tu vai sentar e vai fazer a tua alimentação. Nós temos Oi. muitas vezes, as crianças, né? Vamos organizar o paciente para comer um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Não sei se tu conseguisse me ouvir, Marley. Oi? Tá me ouvindo? Não, só o finzinho. Oi. Agora voltou. Ah, eu estava Agora tu comentando que voltou. muitas vezes a gente tem, né, pessoas que não têm paciência ali, como, né, a Candice falou ali. Ah, eu não tenho paciência para comer. Essa é a premissa, né, da cirurgia. O meu estômago é pequeno, a passagem entre o estômago e o intestino, ela é pequena, então se o alimento que entrou sólido não for mastigado adequadamente, ele não vai passar, e aí eu vou ter um entalo, um engasgo. E se eu também não cortei o alimento ou coloquei o menor volume no meu talher, eu também vou ter mais alimento para mastigar, o que também vai ser mais difícil, no sentido de controlar Uhum. esse volume que chega nesse meu novo estômago. Então, o processo, na verdade, ele começa antes do alimento entrar na boca. Ou seja, eu não Exato. posso ter fome voraz, porque se eu tiver fome voraz, eu não penso, eu como rápido, eu entalo. Então, tudo começa na minha organização desde o momento em que eu pensei em fazer a alimentação. Ah, estou tranquila? Então, eu vou me sentar. Ah, estou num ambiente tranquilo? Vou poder consumir. Muitos dos pacientes também comentam: eu comia com os meus colegas de trabalho, mas era todo mundo falando, eu começava a falar e não conseguia comer. O meu volume alimentar era menor. Então, tem que ajustar a rotina do paciente para esse sucesso. Colocar isso ali da carne. Tá? O que a gente Aproveitando. trabalha dentro dessa questão para que o paciente possa ele ter a escolha alimentar? Né? A gente diz que não existe alimento proibido. A longo prazo, o poder de escolha é do paciente. A gente não quer que a cirurgia seja o limitador, e sim o entendimento dele de que aquele alimento é saudável para ele ou não. Nutricionalmente falando, a carne sim tem substitutos. A Marley sempre comenta isso com os pacientes. Eu posso usar um suplemento em pó, eu posso usar o ovo, eu posso usar o queijo, eu posso usar o leite como substituto da proteína. Mas a carne em si, ela tem outros fundamentos, né, Marley? Coloca para nós aí como é que tu enxerga a carne em si. Por que a gente bate, eu e tu batemos tanto que o paciente deve comer carne? Oi, perdi a Marley. Acho que agora deu. Voltou? Agora eu tô te vendo em movimento, Marley. Tá me ouvindo? Bom, gente.
né? Vamos ver se ela consegue entrar de novo. Acho que a gente teve um problema de conexão aqui com a Marley. Vamos aguardar que ela retorne. Mas eu estava ali comentando com vocês sobre a carne, né? É importante o consumo da carne, mas nutricionalmente a gente tem essas diferenças de alimentos que trazem outros nutrientes, mas também são ricos em proteína. Mas para a fonoaudiologia, ela também tem outros princípios, além da Oi, saciedade. Oi. Eu estava aqui falando um tu pouquinho sobre a questão congelou para... proteica. Eu não sei se era o teu ou o meu aqui, mas eu estava falando um pouquinho sobre a questão proteica da carne, que existem outros alimentos que a gente pode substituir. Mas para a fonoaudiologia, ela também tem um outro papel, né, Sim, na alimentação desse paciente bariátrico. Era isso que eu queria que tu falasse um pouquinho tá. da visão Então, assim, fonoaudiológica da carne. questão da carne, a questão da carne. Então, começamos com a carne, ela liquidificada, né? Que muitos pacientes não gostam da carne liquidificada pelo sabor, pela aparência, mas nós sempre explicamos que é uma evolução. Aí, nessa dieta pastosa que eu estava falando para vocês, no segundo 10 dias, nós iniciamos a carne. E é uma carne, por exemplo, que se desmancha, né? Um peixe que se desmancha. Essa comida é muito molhada por um bom tempo ainda para o paciente. A carne que entra ali é uma carne moída crua. Então, é preparada com bastante molho para que ela possa ficar mais macia e muito úmida. E, às vezes, o que acontece quando a Cibele falou ali na voracidade? Às vezes tem paciente que chega e diz assim, bah, na consulta seguinte, entalei com a carne. Então, o que acontece quando o paciente vem com alguma queixa para nós? Nós começamos a fazer um questionamento para o paciente. Como foi preparada essa carne? Que tipo de carne que era? O que tu comesse antes? Qual o intervalo que tu fizesse entre uma alimentação e a outra? Como estava teu ambiente alimentar naquele momento que você estava se alimentando? Então, são questões, às vezes, o paciente diz, eu comia carne desfiada, mas não era liberada ainda a carne desfiada. A carne moída não é a carne desfiada, é diferente. Então, nós sempre preconizamos que o paciente siga exatamente as orientações que nós colocamos dentro da dieta para ele, para que a gente possa evoluir de uma forma tranquila para o paciente. E nessa mesma dieta... Oi. Não, eu ia falar ali que exatamente pastosa, nós... que o paciente ele tem que respeitar as orientações do profissional que ele escolheu para orientar ele. Isso é uma das questões bem importantes, porque às vezes, mas eu li, mas o fulano que operou com... Tá, mas foi a mesma técnica, se tinha as mesmas orientações, mas ele comia, mas talvez não fosse a hora, né? Talvez ele operou alguns dias antes, né? Ou alguns meses antes, ele já está em outra etapa da alimentação. Então, seguir as orientações do profissional que está acompanhando é extremamente importante. A gente sempre pede, siga as nossas orientações para o teu sucesso. Então, o que acontece? Além da carne, nós temos o arroz, que também é outro alimento de muita queixa do paciente. O arroz é um alimento que se perde na boca. Então, nós temos que ter muito cuidado como ingerir esse arroz. Nós temos uma receita especial que nós fornecemos para o paciente, uma receita testada para o paciente, para que ele possa fazer essa introdução com muito cuidado, para que num futuro próximo, se ele chegar em algum restaurante ou algum outro local e tiver o arroz soltinho, ele possa comer o arroz soltinho e que não traga nenhum problema para o paciente.
Vejam bem, pessoal, ninguém é obrigado a comer carne, como disse a Cibele, ninguém é obrigado a comer arroz, né? A Cibele pode muito bem substituir a carne por outros nutrientes, aliás, por outros alimentos, tá? Que tenham mesmos nutrientes. Pode substituir o carboidrato arroz por outros carboidratos. Tranquilo. Porém, o que acontece que nós trabalhamos muito? O paciente operado, ele vai envelhecer, né? O paciente operado também envelhece. Mas o que é importante para o indivíduo ao longo da sua vida? É a permanência no seu ambiente familiar e social. E essa permanência, ela está intimamente relacionada ao momento da alimentação. Então, uma pessoa poder chegar num local, nesse local, numa confraternização, ter um carreteiro, né? Que é o exemplo que eu dou, às vezes eu não me dou conta quando eu dou aula para fora, que eu uso essa expressão, mas Ninguém sabe o que é o carreteiro. Que para nós é muito comum. Ele é um exemplo que ninguém é obrigado a comer carreteiro na sua casa. Mas ele é um exemplo proposital, porque ele reúne o arroz e a carne, que são os alimentos de maior queixa. E aí é muito constrangedor para o paciente ele não conseguir comer um prato que é o único prato oferecido naquele local. Se ele está logo após a cirurgia, que ele está ainda retornando à sua alimentação, ele vai muito feliz para o evento. Ele leva os potinhos na nossa bolsa do GECOM, lá, nossa bolsa térmica, e ele vai bem feliz para o evento. Só que essa realidade vai mudando ao longo da vida e nós precisamos voltar ao nosso ambiente. Então, essa questão de se isolar não é a melhor estratégia. Não é a melhor estratégia, né? E quando nós falamos também dessa questão, é importantíssimo nós lembrarmos, pessoal, que a obesidade é uma doença multifatorial. E por esse motivo, lembrar sempre que ela é tratada, ela não é curada. Então, nós precisamos também, em momentos como a pessoa que escreveu ali, que não tem paciência, nós precisamos também de um trabalho muito próximo da psicologia, né, para trabalhar as questões emocionais. A paciência vai ter que existir, porque se ela não existir, o paciente não vai ter uma qualidade de vida a qual ele foi buscar. Não, e até entra no questionamento de uma outra pessoa ali que perguntou, e quando a gente entala com a água? Tá? A gente está aqui usando o exemplo da carne e usando o exemplo do arroz, porque são alimentos que frequentemente os pacientes relatam casos de entalo com a carne ou entalo com o arroz. Então, a gente habilita esse paciente para que ele não passe por essa situação, e a gente tem muitos pacientes que não sabem nem o que é entalar. Tá? Mas, se o paciente não tiver paciência, exatamente, é um trabalho conjunto, bem lembrado, né, Marley? Psicologia, nutrição, fonoaudiologia. A gente tem a ferramenta cirúrgica que reduziu o estômago e ajudou em termos metabólicos. Mas se a cabeça não estiver aberta a uma nova postura, a uma situação de paciência, de goles pequenos e constantes, eu vou entalar, sim, com a água. Na maioria das vezes, o que é? É o paciente que pegava uma garrafa de meio litro e virava, glu, 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 glu. E isso realmente o paciente não vai fazer mais, porque a vazão do bico da garrafa d'água é muito maior do que a vazão que eu consigo ter entre o meu estômago para o meu... Tu tá com o teu funil aí, Sven? Estou com o meu funil aqui bem à mão. Então, isso a gente mostra bem para o paciente. Eu tenho um estômago pequeno, lembrando que o estômago é bem maior que isso, então ele vai ficar aqui, ó, 3 dedinhos, e ele tem uma passagem, que é pequena, estreita. Então, se eu virar uma garrafa d'água aqui,
que vai acontecer? Ele vai transbordar. O que vai ter? Vai irradiador, vai ser uma sensação de infarto, uma dor no peito, e é muito desconfortável para o paciente. E pode acontecer em qualquer momento da cirurgia, seja um dia depois da cirurgia, ou 2 anos, 5 anos, 10 anos. Eu tenho esse estômago. Não vou ter que tomar os pequenos golinhos o resto da vida? Não. Vai ser mais o início, porque eu corro o risco, que nem eu já coloquei ali no início da nossa conversa, o risco de ter o rompimento dos pontos. Depois que eles estão cicatrizados, dificilmente eles vão se abrir. Não é algo que aconteça com frequência com pacientes com 4 a 6 meses de cirurgia. É raríssimo acontecer isso. Pode acontecer? Pode. Aparece na bibliografia? Apareceu na bibliografia. Mas não é algo corriqueiro, diferentemente do paciente cometer, né, um ato desses de voracidade, volume, sem paciência, com 1 semana de cirurgia. Aí nós temos muito mais frequência a reinternação do paciente. Vai ser reoperado? Não sei, vai depender do cirurgião, da situação em que se encontra esse paciente. Muitas vezes o paciente é reinternado e aí vem o quadro mais grave. Ele não vai poder se alimentar nem com água, não existe a possibilidade. Ele vai ter que esperar a cicatrização do organismo dele e é colocado muitas vezes uma sonda. Então, a gente assusta o paciente nesse sentido, mas o que é? É a garantia de que não vai acontecer, porque o medo é a maior segurança que o paciente tem. O paciente que não tem medo, que acha que é tudo fantástico, ele corre muito mais risco do que o medroso. Porque o medroso, ele vai respeitar as orientações com a consciência do risco que ele tem se ele não respeitar, né, Marley? E, ao mesmo tempo, ele vai construindo esse novo hábito alimentar que vai culminar lá na frente com eu estou sentado com os meus amigos, ninguém vai saber que eu sou operado se eu não comentar. Todo mundo vai perceber que eu sou uma pessoa que tomo goles menores de água, que boto menos volume no meu garfo, mas que eu como de tudo em qualquer situação, como eu já falei aqui. Então, vamos então entrando, né, já dando final, né, a finaleira do nosso bate-papo, a gente chegou na sólida, né? Então, a gente tem as saladas, as frutas picadas, a gente vai ter as fibras, que também requerem uma mastigação diferente. Então, nutricionalmente, todo mundo sabe que é super importante, faz parte do contexto, né, de uma alimentação saudável, mas que não é assim, da noite para o dia o paciente vai comer um alface, né, Marlene? Existe também bastante cuidado em relação a isso, para a gente ter o sucesso, então, com nozes, castanhas, as granolas, que serão os últimos alimentos a entrar, mas não mais importante ou menos importante. Todo o processo é importante. Não sei se tu tem alguma coisa para comentar em relação a essa última fase, então, Marley, que a gente tem 10 minutos ali para ir. Sim, tenho, né? Como fonoaudióloga, e tu também, né? A parte da fonoaudiologia, não sei quem falar mais, mas a questão da carne, né? Que nós estávamos falando agora. Então, eu lembrei de uma situação que a gente sempre diz para o paciente, por exemplo, quando começa essa parte sólida, ele vai comer um bifinho ao ponto, né? Picadinho, tamanho da nossa unha, menor que a unha. Às vezes eles dizem, ai, eu comi pequenininho, mas o que é teu pequenininho, né? Então, isso é muito, 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 muito importante, poder explicar para o paciente detalhadamente, como a Cibele disse, alface, não é tudo assim. Não, nós vamos alface por alface, mais ou menos assim, orientando o paciente, né? Folha por folha, folha por folha. Hoje é o dia da rúcula, hoje é o dia do agrião. E a questão da carne, ela é muito importante. Como eu disse para vocês antes, a saciedade da alimentação se dá com sólido. É a mastigação que vai ajudar na saciedade. Nós comemos um pedaço menor do alimento sólido do que um pastoso, que é muito mais fácil a gente ingerir e a saciedade demora muito mais, então a ingestão de calorias é muito maior. E a questão relacionada à mastigação é o que nós falamos para o paciente. Daqui para baixo, tu vais para a academia.
né? Então, a musculatura vai ser trabalhada numa academia. Daqui para cima, a tua musculatura vai ser trabalhada com o alimento. Por isso a importância, por isso a minha preocupação também no paciente comer a carne, qualquer carne, chegar na costelinha sequinha lá, durinha, né? Não precisa ser sequinha, mas a costela por si só, ela é uma carne mais dura. Saborosa, tem que estar saborosa, não pode estar sequinha, tem que estar Saborosa. saborosa. Exatamente. Não, Uma e aí, couve-flor escura. isso, não, e agora tu está trazendo uma outra questão importante que muitos pacientes também perguntam, tá, mas e agora? Como é que eu faço para manter minha perda de peso? E aí é que está o segredo. A alimentação sólida é um dos segredos do sucesso de estar habilitado para comer o sólido. Ele vai ser fundamental para que esse paciente mantenha a perda de peso dele. Porque tudo que é mais líquido vai tranquilo, né? Lembra? Nosso estômago é um funil. Vai passar o líquido. O que eu tenho no líquido? Eu posso concentrar, né, a caloria, né, num pequeno volume de líquido. Então, eu vou estar consumindo uma quantidade muito maior de caloria. No momento em que eu tenho que mastigar, eu vou trazer essa saciedade que a Marlene está trazendo. E essa saciedade vai fazer com que eu também não coma um grande volume de alimento. E eu consiga controlar a minha alimentação. A famosa dieta lá do início que eu comentei, vou consultar com uma nutricionista que era uma dieta. Não, se eu conseguir entender que o meu prato ele vai ser composto de salada crua, de salada cozida, de um carboidrato e da proteína, seja ela do feijão ou da carne, mas agora a gente está vendo aqui, né, conversando com a Marley, trazendo essa questão da importância da saciedade para a mastigação, mas também nutricionalmente, né, é algo também que vai dar, né, a composição adequada para o equilíbrio desse paciente para que ele venha a não ter reganho de peso. Não estou falando que é um milagre isso aí, não é só aí, como eu falei lá. A cirurgia, ela é composta por psicologia, fonoaudiologia e nutrição. Tá? Mas tem um outro parceiro, a atividade física. Então, hoje aqui nós estamos falando da alimentação, mas não é um ou outro, é o conjunto. Essa é a nossa ideia para trazer aqui para vocês, né? Nesse fim de tarde, né, Marlene? Das 6 às 7, né? Nesse fim de tarde. Eu acho que, né, acho que a gente conseguiu passar bem a ideia do quanto é importante o paciente estar consciente de que não é assim, operei, agora vou passar uns diazinhos na líquida, uns diazinhos na pastosa, vai ser fácil. Não, não vai ser fácil. Vou ter que ter paciência, vou ter que ter paciência. Então, agora eu vou te convidar para te dar o teu último recado aí para a gente se despedir das pessoas que, né, passaram esse fim de tarde conosco. Então, e agradecer também, né, Marlene, a todos os... Oi, Não, a todos os pacientes que, né, que nos, né, elogiaram, porque realmente é um trabalho que a gente faz com vocês, para vocês, né, Marlene? E saber que o paciente... Como eu sempre digo para o paciente, né? A tua comida, né, Sibeli? É um discurso que a gente faz. A comida, depois da cirurgia, é uma comida pouca, feita com amor e com sabor. E para ser degustada com prazer. Porque é o momento que nós temos que ter prazer. E não ter a ideia de que eu operei e que eu não vou comer mais, o que eu não quero, eu não posso ficar com as pessoas. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer que o paciente permaneça no seu grupo familiar, no seu grupo social e que a alimentação seja prazerosa. Não na quantidade que ele comia, mas na quantidade que comporta o estômago. Às vezes, claro, necessitando de algumas modificações de hábito. Muita fritura, eu comia doce todo dia, nós vamos ter que mexer em alguma coisa também. Não é só o volume, mas é que o paciente se sente melhor com essa modificação, porque ele presenciou toda essa, né, ele vivenciou essa construção e viu que o resultado, né, da saúde dele, seja o controle do diabetes, da pressão arterial, dores articulares, todas aquelas comorbidades que ele tinha, também foram
desaparecendo ou reduzindo ou com um melhor controle, né? Cada um vai ter o seu caso, mas a gente vê a alegria que esse paciente e a longevidade, né, Marley? Porque muitas vezes os pacientes ganham anos de vida com qualidade. Isso é o mais importante. Acho que eu, né, a gente quer Felizmente, agradecer a todo nossa mundo aí, realidade. senão nós vamos cair, senão nós vamos cair, né? Então, pessoal, um beijo para todos. Nós estamos muito felizes com vocês aqui, agradecemos muito os comentários de todos e dizer para vocês que nós fazemos realmente um trabalho, né, com muita dedicação, porque os frutos também são muito prazerosos para nós, dos relatos dos pacientes, da situação, da melhora da qualidade de vida dos pacientes. Um beijo grande para todo mundo e até a próxima. Então tá. Obrigado pela participação de todos, né? Uma boa noite para todo mundo. Se cuidem, né? Mantenham a qualidade da alimentação, que é fundamental para combater qualquer doença, né? O pilar é a alimentação. E agradecemos a presença de todos. Marlene, muito obrigado por ter participado desse bate-papo hoje. Né? E fica o convite, então, para as próximas lives do GECOM, né? Beijo para todos, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau para todos. Obrigada, Sibeli. Obrigada.